Flamengo vai ter hoje um Maracanã lotado. Torcida... parte da torcida diz que vai protestar, mas eu duvido que proteste durante o jogo. Não deve protestar durante o jogo. É um jogo determinante para o Paulo Souza. Você acha que se o Paulo Souza ele não ganha hoje, ele cai ou não? Ele tem chances de cair. E outra, é um jogo que o Paulo Souza também precisa jogar bem ou não? Basta um bom resultado para a torcida aliviar essa pressão. Eu sei, você falou ontem, torcedor muitas vezes não tem que... diretoria não tem que escutar torcedor, só que a gente sabe que pressiona. Não, escuta. Né? A gente sabe que escuta. Outra coisa é como as coisas acontecem. Eu acho que ele primeiro tem que ganhar o jogo. Porque contra o Botafogo, o time jogou uma boa partida. Perdeu por 3 razões. Uma pela falta de pontaria dos atacantes. Outra pela grande atuação do goleiro Gatito Fernandes do Botafogo. Mas o goleiro só faz uma grande atuação quando os atacantes dão a ele essa possibilidade. Que se você finalizar uma única ou 2 vezes de tantas chances bem, não tem goleiro que pegue. Então também tem erros ali de finalização. Ou seja, permitiram ao Gatito fazer grandes defesas. Né? E foram várias chances claríssimas até. E a outra, a falha tripla no gol do Botafogo. O Botafogo não atacava há um tempão. Mas o jogo foi bom, a produção do time foi boa, criou chances, pressionou muito. O que eu mais gostei, o primeiro tempo naquele jogo em Brasília, mesmo às 11 da manhã, o Flamengo não deixava o Botafogo sair jogando, que é parte da proposta de jogo desse técnico, que se parece com a do Jorge Jesus, que é pressionar o adversário do seu campo, não deixar sair jogando, perde, pressiona, recupera a bola e ataca de novo, e ataca de novo. Isso aconteceu. Mas não saiu o gol, então todo mundo esquece, ou quase todo mundo esquece. Então não adianta jogar bem e não ganhar. Por isso que eu estou citando o jogo do Botafogo. E boa parte do jogo contra o Ceará, o time estava até bem no primeiro tempo, parte do segundo, depois o time cedeu, acho que porque cansou, e o Ceará empurrou o Flamengo para o seu campo também, né? Falamos aqui da Bomboneira, era o Ceará jogando lá, tinha muita torcida do Flamengo, mais de 50 mil pessoas, era uma grande maioria torcedores do Vozão. E o Dorival Júnior, que eu acho um bom técnico, inclusive, é um técnico brasileiro que eu gosto, é um dos poucos assim que eu acho que faz bons trabalhos e bem interessantes. Ele soltou o time, ele se arriscou, se expôs, mandou para cima e conseguiu um empate também numa falha do Hugo. Mas os momentos bons do time, eles são esquecidos. Então, na situação dele, ninguém dessa turma toda que reclama o tempo todo do técnico está ligando para nível de atuação se não tiver resultado. O primeiro tem que ganhar. E ontem eu vi algumas análises assim, um pouco diferentes daquilo que eu apurei. Pelo que eu sei, não deram a ele um prazo. Você tem um prazo de 5 jogos. Não, ele não tem prazo nenhum. Ele tem 5 jogos, isso aí é uma conclusão, não é uma determinação para o técnico. São 5 jogos. 5 jogos no Rio. É a sua chance de se recuperar. Mas não é porque alguém está dizendo que ele vai ser demitido. É o óbvio, gente. Se ele não ganhar hoje, é claro que ele pode ser demitido amanhã. Pode acontecer. Embora o empate já classifique o Flamengo, que está virtualmente classificado. Mesmo que perca os 2 jogos, ele só sai da competição se acontecer uma combinação improvável de resultados. Com um empatezinho se classifica. Se perder hoje, também se classifica se jogar contra o Cristal semana que vem e empatar. Então o Flamengo já está praticamente na outra fase. É uma mera formalidade, mas precisa vencer e depois de vencer, jogar bem. Acho que são as 2 coisas. Se jogar bem e não vencer, não adianta. Se jogar razoável e ganhar, vai ser criticado, mas ganhou, então ele ganha um fôlego para jogar contra o Goiás no sábado, contra o Cristal na terça-feira que vem, contra o Fluminense, que ele precisa, na minha opinião, vencer esses 3 jogos e chegar mais fortalecido contra o Fluminense, para ter condições de enfrentar o Fluminense de uma outra forma, num outro momento, e trazer a torcida cada vez mais. Agora, esses torcedores que vão ao jogo, o cara tem todo o direito de ser contra o técnico, de ser contra todo mundo. Torcedor que vai aí e fica perturbando durante o jogo, não ajuda. Então fica em casa, não gasta seu dinheiro. Faz outra coisa da vida, porque eu penso assim, torcedor vai para o estádio, bola rolou, amigo, fica do lado do time e apoia o time. Faz o possível para ajudar o time. Depois você resolve suas diferenças com o técnico, com quem quer que seja. Agora, o que deve acontecer antes, durante e depois do jogo são protestos contra o presidente do Flamengo. Né? O Landim está sendo muito vaiado. Aquela situação na semana passada, que não foi ele que determinou, mas foi uma votação no Conselho Deliberativo, que dificulta, digamos assim, e limita os sócios fora do Rio de Janeiro. Isso pegou mal num contexto de várias situações que a diretoria tem sido questionada. O técnico até entra nesse bojo aí por conta daqueles que querem a demissão do Paulo Souza. E ele me deu uma entrevista, foi por WhatsApp a entrevista. Ele quase não fala com a imprensa, mas eu encho o saco, eu mando mensagem. Tudo bem, presidente? Pergunto. Se responder, eu vou compartilhar. Se não responder, se for em off, é em off. Mas não é em off, é uma conversa. Ele sabe que é uma entrevista. Eu sou jornalista, vou guardar segredo? Não vou. Estou tentando obter a opinião dele sobre o assunto. Eu perguntei sobre essa questão e ele deu o ponto de vista dele. Né? E aí tem uma frase dele que repercutiu muito também, que foi... Ele disse que quem decidiu por isso são os conselheiros, sócios do Flamengo, que são os donos do Flamengo.
O dono do Flamengo é o torcedor do Flamengo. O dono do Flamengo é aquele cara lá do Piauí que pagou R$300 por ingresso e deve estar trabalhando até hoje para pagar esse ingresso, né? Para ver o jogo contra o Altos. Esse cara é que é o camarada que é o dono do Flamengo. O pessoal que joga pelada com o Vampeta aqui na Zona Norte, muitos nordestinos, inclusive, né? Tenho certeza. É verdade. Esses rubro-negros, eles são os donos do Flamengo. E esse que vai ao Maracanã também hoje é o dono do Flamengo. O sócio, o conselheiro, essas malas, esses caras são donos do clubinho da Zona Sul. Da quadrinha de tênis, do parquinho dos bebês, da piscininha, da quadra de futebol. É disso que eles são donos. E façam o que quiserem ali daquele negócio. O Flamengo, como instituição, que fatura 1 bilhão, o dono dele são os torcedores. São esses milhões de torcedores. É muito ridículo isso, né? Na hora que interessa... Sabe como é que chama o sócio-torcedor do Flamengo? Nação Rubro-Negra. Né? Quando é interessante, temos milhões de torcedores. Aí chega lá, aquele grupo se reúne, não. Aqui o cara que mora fora do Rio não pode ser sócio e tal. Deveria ser o contrário. O Flamengo deveria se abrir mais para a participação daqueles que queiram atuar junto ao clube, participar das decisões do clube. O Flamengo não, todos os clubes do Brasil. E nós temos no país hoje clubes grandes que têm votação, inclusive, de sócio-torcedor à distância. Mas o Flamengo quer se fechar cada vez mais. Isso aí tem a participação da diretoria. Espirra no Landim. Então ele está sendo muito questionado, e o Marcos Braz por conta do futebol. O Marcos Braz surfou numa grande onda de 2019 para adiante, né? E agora está vivendo o outro lado, o que é inevitável na função que ele ocupa. Quando o time vai mal, vai sobrar para o dirigente de frente. Vamos lembrar que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que também está sempre à frente do futebol, quase apanhou no aeroporto quando o Fluminense voltava de Assunção eliminado pelo Olímpia. Até isso acontece. Então sobra o Salgado do Vasco, para citar os times do Rio, que até foi muito perseguido, e o John Textor, que está balançando a bandeira do Botafogo, se o time amanhã entrar numa roubada, ele que não apareça dentro do campo, ele vai ver outro. É assim que funciona. Então hoje o Paulo Souza vai sofrer muita pressão, imagino, mas quando chegar na hora da bola rolar, acho que o torcedor tem que apoiar o time, e tem muita confusão para acontecer de torcedores, né? Depois a gente pode até mostrar uma imagem de ontem, passei já pro Gabriel. Da Universidade Católica, né? Resquícios do que aconteceu lá.